Bom, precisamos falar de Vinícius Júnior sem a passação de pano que a imprensa comumente tem com relação a ele. Porque, assim, algumas coisas precisam ser ditas, precisam ser clarificadas. A primeira delas é que o Vinícius Júnior ele é muito bem assessorado. E o Vinícius Júnior compra causas e permite com que seu staff compre causas, porque, vamos combinar, muitas das coisas que são ditas pelo Vinícius Júnior são ditas através das redes sociais. Eu gostaria de ouvir mais da boca dele certas coisas que são escritas. Mas até aí tudo bem, porque antes o cara ser bem assessorado como é o Vinícius Júnior do que ser mal assessorado como é o Neymar. Né? Aí já tem uma diferença clara e óbvio. Cada jogador ele é uma empresa e tem uma empresa por trás ali contribuindo ou prejudicando a imagem dele, né? Tudo que faz de bom e de ruim pode melhorar ou prejudicar a sua imagem fora do campo. O Vinícius Júnior ele tem uma imagem para nós brasileiros enquanto símbolo, enquanto brigas compradas, enquanto posicionamento, enquanto jogador, enquanto caráter, enquanto índole, desculpa, praticamente irretocáveis, né? Então, diferentemente do Neymar, que é um outro perfil. E aí, quando a gente coloca tudo isso na balança, a gente tende a fazer a nossa análise dentro de campo sob um viés. Rodolfo, mas você vai discutir aqui o melhor jogador da temporada, talvez, o cara que vai ganhar a bola de ouro na temporada? Não vou discutir. A temporada do Vinícius Júnior foi mágica. O Vinícius Júnior foi o cara mais importante para o título do 15º título do Real Madrid, principalmente na reta final. Se ele vir a ganhar a bola de ouro, que ainda vai depender desses torneios de seleções, tanto da seleção brasileira, embora tenha o menor peso na Copa América, como lá da Euro, que vai acontecer por lá, e aquilo vai ter um peso muito grande. Mas independentemente do que acontecer, e se eventualmente ele for coroado como o melhor do mundo, apesar de eu achar que vai ser o pior melhor do mundo brasileiro da história, tá? Isso para mim é incontestável. Mas também é porque o futebol hoje, na minha opinião, embora tenha evoluído taticamente, evoluído fisicamente, vive uma entre-safra muito grande de craques e gênios. Bruno Formiga pode ficar bravo comigo, ele que é um cara defensor do futebol atual, etc e tal, mas depois de Cristiano Ronaldo e Messi pararem, a gente não tem mais nenhum gênio jogando. Fala assim que esse cara é gênio. Não craque. Craque tem alguns, De Bruyne, o Vinícius, que também tem que ser colocado como craque, porque é importante que a crítica tem que ser feita, inclusive, sob essa perspectiva. Se eu não tivesse nenhuma expectativa com relação ao futebol do Vinícius Júnior, eu jamais faria o vídeo e falaria as coisas que eu vou falar aqui. É porque eu o considero craque, porque eu considero absolutamente diferente que esse vídeo existe. Senão, ele não estaria sendo feito. Estou fazendo um vídeo do Rafinha aqui, todo mundo sabe que o Rafinha não é craque. Então, dane-se. Existe uma expectativa em cima do Vinícius justamente por ele ser craque. Por ele ser diferente. Um jogador absolutamente diferente, capaz de definir e decidir partidas pelo melhor time do mundo, pelo time mais importante do mundo, em jogos absolutamente importantes. Né? Então, a gente precisa dizer isso. Mas o futebol hoje, no contexto geral, se você for observar, você pega aí os principais times do mundo, quem são os verdadeiros craques, os verdadeiros gênios, gênio da bola, não tem. Não tem. E tivemos momentos que a gente tinha muitos gênios por aí. Então, nesse contexto, ele ser o melhor jogador do mundo brasileiro de todos os tempos, não é nenhum demérito. É só um reflexo do que é o futebol hoje em dia. Isso na minha opinião. Agora, quando a gente fala de seleção brasileira, quando a gente vai... Eu me lembro muito bem, e assim, eu tenho uma relação com o Neymar, não com o Neymar pessoa, mas com o Neymar jogador de futebol, em termos de ser espectador, muito do lado do começo, né? Eu torço pro Santos, todo mundo sabe. Então, eu assistia aos jogos do Neymar enquanto juvenil, júnior. Quando ninguém conhecia, tinha ouvido falar de Neymar, eu já sabia quem era, já procurava saber. Existia naquela época reportagens dele e tudo mais, e eu sempre acompanhei. Copa São Paulo, via todos os jogos. Me lembro de lances de cabeça dele na Copa São Paulo quando ele tinha 15 anos. Então, em termos de carreira,
Eu acompanho o Neymar desde muito cedo. E assim, acompanhei o Vinícius um pouco mais de longe, né? Nesse sentido, jogador do Flamengo e tal. A gente pôde ver o Vinícius desabrochar mais ali naquela Copa São Paulo. Depois, já no profissional do Flamengo, aquela Libertadores, ele sai rapidamente, aí toda essa jornada no Real Madrid. A lupa é diferente. A minha lupa para com o Neymar ela foi muito maior nesse sentido. Preciso fazer esse disclaimer. Mas o que fica muito claro para mim é que o Neymar foi alçado para o Brasil como um cara de maneira tão cedo. Assim, ele foi alçado como não só uma grande promessa, não só como um grande gênio, um grande craque, mas como o salvador da pátria do futebol brasileiro, né? A gente também no futebol brasileiro, depois de Ronaldo, Romário, Rivaldo, Ronaldinho, a gente não teve grandes gênios, né? E o Neymar é esse gênio. Para mim, o Neymar é gênio. Talvez, assim, jogando ainda, embora quase não jogue, seja o único do futebol mundial. Gênio mesmo, nesse aspecto da palavra. Então, assim, o Neymar, quando ele surge ali, no início da carreira dele, depois ele não ir para a Copa em 2010, né, que foi muito pedido ali na época do Dunga, que eu considero um erro e tal. E aí, logo em 2010, assim que assume o Mano Menezes, ele já joga o primeiro jogo dele pela seleção principal, faz aquele gol de cabeça justamente contra a seleção dos Estados Unidos, adversário do Brasil ontem. Ali começa um momento que vocês vão lembrar. O Neymar era super elogiado, ele não tinha as polêmicas que ele tem hoje, etc e tal. Mas quando o Neymar jogava um jogo mal, ele era muito criticado na seleção brasileira. Eu me lembro de várias transmissões do Galvão Bueno, Casagrande, etc, na Globo. Quando o Neymar não jogava nada, isso era muito taxativo. Era muito taxativo. E a gente tá falando de um jogador que na época não tinha a imagem pública que tem hoje, né? Então, assim, o nível de cobrança para com o Neymar, pelo que ele sempre significou, sempre foi muito maior. Sempre foi muito maior. Mesmo ele entregando muito mais. Eu peguei números aqui, básicos, assim, que dizem um pouco da diferença, né? O Vinícius Júnior tem 23 anos, ele tem 30 jogos pela seleção. Desses 30, são 20 como titular. O Vinícius Júnior tem 3 gols pela seleção. E ele deu 5 assistências. Contando com a assistência por gol de cabeça do Endrick, que já empatou com ele em número de gols. Isso é vergonhoso. Desculpa, um jogador que tá prestes a fazer 18 anos, não sei se fez, vai fazer. É vergonhoso. O Vinícius Júnior é o craque do Real Madrid, tá sendo cotado para ser bola de ouro, tem 3 gols com a camisa da seleção brasileira. E eu não vejo ninguém cobrando o Vinícius Júnior. Porque ele defende as causas corretas. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Esse é o ponto. Quando se fala sobre o desempenho do Vinícius Júnior na seleção brasileira, se fala, porque o time não tá bem, porque o contexto não tá legal, precisa se formar um time, como um time crescendo, eu vi o PVC falando sobre isso hoje, um time crescendo, o jogador individualmente vai crescer também. Mas por que o Rodrigo joga muito mais do que ele na seleção, mesmo com todo esse contexto, e ontem jogou de novo muito mais do que ele? Os números do Rodrigo são muito melhores do que o Vinícius Júnior na seleção. Por quê? Essa é a minha pergunta. É claro que a seleção, enquanto conjunto, precisa evoluir. Essa troca frenética de técnicos não colabora para isso, mas a gente precisa também do Vinícius Júnior jogar bem para a seleção melhorar. Não é a seleção melhorar para o Vinícius Júnior jogar bem. Ele está num patamar de poder ser eleito o melhor do mundo, bola de ouro. A gente vai ficar passando pano pro funcionamento do time para justificar que ele não está jogando bem até quando? Até quando? Um jogador tem 3 gols na seleção brasileira. Aí eu vou te fazer um paralelo. Tava falando do Neymar aqui. Sabe quantos gols o Neymar tinha na mesma idade do Vinícius Júnior na seleção? 43. 40 gols a mais do que o Vinícius Júnior. Mas ele não ganhou nada na seleção, que não sei o que e tudo mais. Gente, eu entendo essa discussão de ganhou tudo, ganhou nada. Ela vai existir em todos os esportes. Há vários, eu que adoro NBA, há vários jogadores que são históricos, craques homéricos na história do basquete, que não ganharam título. Não ganharam título e por conta de não terem ganhado título nas suas respectivas carreiras,
tem esse asterisco. E o Neymar não ganhando uma Copa do Mundo e vai ter a última chance, ao meu ver, em 2026, porque... bom, a gente achou que o Messi ia ter a última Copa, né, em 2022, ele vai para 2026, então a gente não sabe o que o Neymar vai querer para o futuro da carreira dele, mas pelo que a gente conhece o Neymar fora de campo, não imagina ele jogando além de mais uma Copa. Isso se ele tiver condições físicas de jogar, porque ele pode se machucar de novo, etc. Então, eu tô bem ok com essas expectativas, mas se ele tiver, para mim, mais uma Copa, vai ser mais uma. E se ele não ganhar a Copa do Mundo, ele vai ter esse asterisco na carreira, como o Zico teve, por exemplo. O Zico, que era considerado por muitos, na época do seu auge, como um jogador de Flamengo, um jogador de Maracanã, que não jogava nada com a camisa da seleção, que perdeu o pênalti contra a França e etc. Bom, eu não assistia a essa época, eu não era nascido, mas os relatos que eu ouço de pessoas próximas que assistiram e viram de que não era bem assim, que ele jogava muito bem com a camisa da seleção e que tem números, inclusive, muito melhores. Então, o que a gente precisa falar aqui, o contexto que eu quero trazer é... Uma coisa é o Vinícius Júnior ter sido um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor nessa temporada, legitimamente. Tá? Isso é inconteste. Outra coisa é o Vinícius Júnior fora de campo, as ações pelas quais ele briga, que são absolutamente fundamentais, e ele é um símbolo. Repito, gostaria de ver o Vinícius Júnior falando mais, verbalizando mais. As frases mais fortes do Vinícius Júnior sobre esse tema foram através das redes sociais. O que não inviabiliza são as redes sociais dele. Se foi ele que escreveu, o assessor, não importa. Mas eu gostaria de ver mais. Como outros símbolos. Outros caras que falam sobre isso abertamente, inclusive fora do país. Gostaria de ver o Vinícius Júnior falando mais sobre isso. De qualquer jeito, toda essa questão social no qual ele é envolvido, importantíssima, que tem dado passos históricos como condenação inédita, por exemplo, lá na Espanha, semana passada, não pode servir de pretexto para que o desempenho dele na seleção não seja trago para debate. A gente precisa discutir. Um cara que sai na cara do gol, aquela bola que ele pega na ponta esquerda ontem, ele sai na cara do gol e chuta em cima do goleiro, ele já fez umas 10 dessas na seleção brasileira. É impressionante a incapacidade dele de finalizar vestindo a camisa da seleção brasileira. Gente, 3 gols. 3 gols. Isso é ridículo. Eu não tenho os números aqui agora, mas é possível que o Rafinha tenha mais gols. Me lembro aqui de cabeça de alguns gols do Rafinha. Sabe, não dá pra gente passar pano pra isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o fora de campo, que precisa ser dita, precisa ser elogiado. Outra coisa é o dentro de campo, o cara tá devendo. Tá devendo. Não tá jogando nada. Na seleção brasileira, ele veste a camisa da seleção brasileira, ele parece um cara comum. Parece um cara comum. O que tá acontecendo? Ele tá sentindo o peso da seleção? É o esquema tático? As movimentações? O que está acontecendo para ele não jogar? É isso que precisa ser discutido, eu não sei. Só sei que se a gente quiser ser campeão mundial, se a gente quiser ter uma chance, não só para ganhar mundial, mas para ganhar inclusive a própria Copa América, a gente precisa ver o Vinícius Júnior desabrochar com a camisa da seleção brasileira. E eu espero que isso aconteça na Copa América. Torço muito para que isso aconteça. Agora, o meu ponto, além de discutir o Vinícius Júnior, o seu desempenho, e as causas desse desempenho, é discutir o porquê que isso não é discutido. É discutir o porquê que isso não é discutido se o Neymar, lá atrás, não tô falando de hoje, porque hoje tudo bem, a empresa tem um ranço com o Neymar e eu entendo que eu também tenho. Eu também tenho. Então se ele não jogar bem, vão falar, não dá mais, etc, e tudo mais, porque o Neymar dá ranço mesmo, eu entendo tudo isso. Agora o Neymar lá atrás, quando era uma pessoa que todo mundo dizia que era muito bem assessorada. Lembra-se, lá atrás, quando era Neymar e Ganso, se falava que o Neymar era muito mais bem assessorado que o Ganso. Vocês vão lembrar disso. Quando o Ganso resolve sair do Santos e ir para um rival, uma saída meio que pela porta dos fundos ali para o São Paulo e tudo mais. E
alegou nos bastidores que não tinha o mesmo tratamento que o Neymar em termos de salário, sendo que, pô, ele já tinha tido uma lesão grave e pô, tava anos-luz de ser o Neymar em termos de potencial, tanto que não foi. O time europeu que o Gans teve a oportunidade foi o Sevilla lá com o São Paulo, que ele não conseguiu jogar. Então é outro patamar de jogador, não tem carreira absolutamente nenhuma na seleção. E a gente discutia, a gente falava, pô, se o Gans tivesse uma assessoria como o Neymar tem, o Ganso poderia ser maior. Era o que se discutia naquela época, e o Neymar não podia jogar mal, que era massacrado quando jogava mal. Eu trouxe os números aqui, com 23 anos, o Neymar tinha 60 jogos pela seleção, o dobro do Vinícius Júnior, e 43 gols. 43 gols. E ainda assim, um jogo que ele jogava mal, ele era... Quantas vezes? Quando o Neymar tomava amarelo, o Galvão, não dá, olha lá, o destempero do Neymar, ele era massacrado. As razões pelas quais isso acontecia, eu não sei. O Galvão tem que dizer e tudo mais. Não sei. Eu já vi reportagens dizendo que é porque o Neymar sempre se recusou a se aproximar, né? E o Galvão sempre gostou de ser um cara muito próximo, decisivo da seleção brasileira e tal. Não sei se isso é verdade. E nem querem estar no mérito. Mas a verdade é que a imprensa sempre teve um tratamento com o Neymar. Mesmo antes do Neymar se tornar esse ser humano merda aí, que fez coisas abjetas fora do campo, ajudou estuprador, financeiramente, né? Um cara que fez campanha para genocida, um cara que, bom, tem uma vida bem contestável em termos familiares com relação a posicionamentos com as suas próprias esposas, né? Todas as questões de comportamento do Neymar, eu sei que pesam hoje para uma avaliação. Porque é difícil você separar mesmo o jogador, a pessoa física, a pessoa jurídica. Agora, não era assim lá atrás. Não era assim lá atrás e o tratamento já era muito diferente. Então, assim, você está dizendo então que o Vinícius Júnior tem que ser massacrado. Eu não estou dizendo que ele tem que ser massacrado porque ele não tem. Eu não acho que ele, inclusive, tenha que sair do time. Eu acho que ele é o melhor ponta esquerda brasileiro de longe. Eu só acho que ele precisa ser cobrado dentro de campo, pelo que ele faz com a camisa da seleção brasileira. Ele tem uma prova de fogo, uma Copa América. O Brasil, a última perdeu. E ele precisa jogar bem. A seleção brasileira é uma camisa muito grande, que precisa voltar a ganhar título, precisa voltar a ser campeã. A Copa América é importante, sim. A Argentina tem uma puta seleção, é atual campeão mundial. Você vai ter um adversário muito à altura. A seleção do Uruguai cada vez mais melhorando com o Bielsa. Você vai ter adversários, sim, à altura. E o Brasil precisa se representar bem, mas para isso acontecer, o Vinícius Júnior precisa melhorar. E ele precisa ser cobrado como possível melhor do mundo, que ele é, com méritos. Mas eu não vejo, só vejo passação de pano. Porque o esquema. Porque a troca de técnico. Porque o Dorival. Porque isso. Porque aquilo. E o Endrick, com 120 minutos. 120 minutos. Isso não dá nem 2 jogos somados. Tem 3 gols, o mesmo número de gols que o Vinícius Júnior. Que nem ainda esquentou o banco do Real Madrid. Já tem o mesmo número de gols que o Vinícius Júnior. Ninguém vai falar nada. Nada. É isso. Comenta aí o que você acha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.